Senhoras e senhores, muito feliz. Mais uma vez, a gente começando mais um Elo Talk. Hoje com a incrível participação de um amigo nosso, parceiro, inclusive consultor, né? Sim. A gente pode falar pessoal, isso. nossa, Consultor pessoal. Gostei do incrível, né? Gostei do incrível. Consultor nosso. Vitor Radael, prazer estar aqui contigo hoje. Prazer hoje, todo meu. Hoje o Vitor ele é sócio da Critéria, uma empresa de investimentos financeiros. E hoje a ideia nossa é realmente bater um papo sobre finanças da forma mais simples possível, englobar desenvolvimento humano dentro. É o que a gente sempre faz, né? Sim. A gente pega o tema e a gente vai desossando ele com o tempo. Vitão, que é pai do ano. Pai do ano. Tá vindo 2 aí. É menino ou menina? Dois meninos chegando aí. É mesmo? E quando chega? Início de julho. Ah, é? Início de julho, acho que até início de julho e 3 de julho já é o deadline aí pra chegar dos dois rapazinhos aí. Vovó Eliane Comédia deve estar... Vai acompanhar. Parceira também, nossa. Eu queria hoje, assim, já adiantando assim, a gente criar ou fazer um Elo Talk voltado à educação financeira. Na nossa cultura brasileira, a gente tem pouco isso. Duas coisas que eu sinto muita falta na base da educação brasileira é a educação emocional e a educação financeira. E a gente tem uma defasagem muito grande, a gente vai aprendendo isso aos trancos e barrancos, e quando você tem, assim como a PNL, que te ensina a lidar com as emoções, a lidar com os relacionamentos, a comunicação, a gente tem uma defasagem grande de entendimento. Então vai ser uma aula, o menino é novo, mas é fera, né? É novo, mas é fera. É novo e fera. Boa, né? Boa. Vamos que vamos. Vamos começar assim, fala pra gente o que você faz, né? Como é que é essa nomenclatura e qual o seu papel dentro da empresa? O que é legal? A Critéria, a gente começou com uma empresa, um escritório de investimentos que é plugado a XP, tá? Então hoje a gente faz todas essas sugestões de investimentos. Na verdade, assim, nessa parte dos investimentos, a gente identifica o que o cliente tem de demanda, o que o cliente tem de objetivo. A gente sabe que cada caso é um caso, não tem uma fórmula, não tem nada pré-definido, onde eu falo que às vezes o que funciona para o Gabriel é a mesma coisa que funciona para o Wellington. Então, o meu papel dentro da parte de investimento é justamente identificar quais são os objetivos do Wellington, onde ele quer chegar, qual que é o perfil de risco que ele tem, da mesma forma com o Gabriel e qualquer outra pessoa. E a minha função dentro dessa parte de investimentos é ajudar a identificar e mapear e trazer uma estratégia de investimento, seja para o Gabriel, seja para o Wellington, seja para quem for. O legal nosso, do grupo como um todo, é uma empresa onde a gente tem a parte de investimentos, tá? Hoje a gente se chama como um grupo de planejamento financeiro 360 graus, onde a parte de investimento é um pilar desse planejamento financeiro, mas aí a gente parte para Critéria Seguros, onde a gente tem todos o planejamento dentro da parte de seguros, seja seguro de vida, planejamento sucessório, seguros corporativos. Temos uma parte da empresa dentro da parte de câmbio, onde faz operações de câmbio, operações de crédito para empresas. Então, assim, a gente diz isso. Planejamento financeiro 360 graus, seja onde for a demanda do cliente, a gente consegue tá trazendo uma solução que seja mais custo-efetiva para ele. Então tem dinheiro, você está trabalhando. Exatamente. Quem não tem também, às vezes, né? Quem não legal, tem também. Legal. E assim, já perguntando algo mais pessoal mesmo de você. Você sempre curtiu essa parte dos números? Da onde você veio? Você é capixaba mesmo? Cara, eu sou do interior do estado do Rio. A minha esposa... Carioca? Sou do interior do estado do Rio. Fluminense. A minha esposa é de Colatina. Okay. Exatamente. A mãe dos meus 2 filhos estão chegando aí. Só que eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro, fiquei 9 anos trabalhando numa multinacional do petróleo. Só que eu sempre gostei aí, acho que nos meus últimos 5 anos, 5, 6 anos trabalhando como engenheiro, eu já comecei a desenvolver esse conhecimento, né? Buscar esse conhecimento para os investimentos. E até que a crise, né? Eu acho que até conversei bastante isso com o Wellington já. A crise em 2020, né? A gente ainda está num resquícios aí da crise, mas assim, aquele início, aquele baque inicial, acho que fez todo mundo repensar muita coisa, e uma das coisas que eu fiz também foi repensar isso para mim e resolvi trazer esse propósito que eu fazia bem para mim, para os outros, assim, para as pessoas. Então, acho que, querendo ou não, a gente traz, quando a gente traz esse propósito para a vida, acaba trazendo muita... Abre e dá um incentivo, um gás muito maior para a gente no dia a dia de trabalho.
Bacana. Queria assim, que a gente tivesse um papo muito básico para quem está assistindo, né? As pessoas, elas pensam que dos critérios de Maslow é a sobrevivência, então eu preciso ganhar dinheiro. Talvez os poucos mais evoluídos vão criar um caixa, uma ideia de fluxo de caixa, de o que entra e o que sai, né? Então, a segunda ideia é você não gastar mais do que ganha, né? A terceira ideia seria gastar menos do que ganha, né? E sobra, né? Então, as pessoas sempre tiveram essa ideia da sobra do dinheiro. Mas o que a gente entende é que não importa importa muito o que sobre, mas é o que você faz com o que sobra. Né? Então, alguns vão colocar no colchão, outros vão fazer investimento de passivos ou ativos. Como é que é essa coisa que nasce em você e quais são as instruções que você daria para quem está ouvindo em relação à vida financeira em si? Olha, eu acho que isso até a gente traz muito até de berço, né? Eu sou um cara que minha família, meu pai sempre foi acostumado com essa parte de investimentos, muito voltado pelo ramo imobiliário. Tá? Sempre gostou do ramo imobiliário. Mas uma coisa que eu sempre trouxe para mim e aprendi de berço, você não tem que investir o que te sobra depois que você pagou suas contas. Muito pelo contrário. Você tem que ter sua receita, você tem que ter o seu salário, seja ele qual for. Você tem que separar ali uma porção daquilo para os seus objetivos, para a sua aposentadoria. Também depende, isso aí depende do objetivo que a pessoa tem. Sim. E gerenciar para as contas dela ficar dentro daquela outra porção. Porque às vezes as pessoas entram naquele turbilhão de achar que não, se sobrar eu consigo investir, se sobrar eu consigo planejar meu futuro. Mas, pô, eu sou o futuro. Então, se você não conseguir fazer sobrar nunca, se você não botar isso como prioridade, nunca vai sobrar. Então, assim, eu acho que isso é uma premissa que eu trouxe sempre para mim, desde o início, né? Essa questão de priorizar o pensamento no futuro, priorizar o planejamento financeiro. Que é isso, às vezes, é exatamente isso que você falou, né? A gente vem de uma cultura onde na escola não se ensina isso. Eu tive a sorte de aprender isso dentro de casa, mas assim, na escola não se ensina isso. Então, a gente tenta hoje trazer mais para as pessoas esse tipo de conversa, assim, esse tipo de dia a dia, para estar pensando lá na frente, né? E hoje a gente vê, né? Se for pensar, antigamente você contava muito mais com a aposentadoria de governo, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil. Você não sabe se você vai aposentar, tudo muda, às vezes planejamento. Antes você aposentava com 70 anos, agora já está indo para 75, 80. Daqui a pouco você está morrendo. Você está precisando viver 130 anos para conseguir aposentar, né? Perfeito. Então, se você não se planeja, a gente vê a dificuldade e o risco que a gente começa a entrar nisso aí, né? Legal. E é interessante a gente falar sobre educação financeira dessa parte um pouco mais básica. A gente vem de uma cultura onde realmente o ensino nosso, tanto fundamental quanto o ensino médio, é muito defasado em relação a muitas coisas. E aí até, acho que eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo, eu ainda tinha um conhecimento muito raso em relação a investimentos. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei com o Vitor, eu falei assim, Vitor, ó, eu tenho um dinheiro aqui, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Então ele tá na minha poupança aqui, o que eu posso fazer com ele? Então assim, trazendo de uma forma muito prática para o pessoal que tá ouvindo a gente. Quais são os pilares assim mais simples que você acha que a gente poderia trazer de dicas para o pessoal mesmo, de como lidar com dinheiro mesmo? Lidar com dinheiro é difícil. Não difícil, né? Mas é uma situação muito particular. O que você traria como especialista em finanças para esse pessoal que está ouvindo a gente? Eu acho assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que se conhecer, né? E até eu dou crédito aqui para minha sogra novamente, que ela me indicou um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Sim, você já deve ter visto. Do Heaven. E assim, esse livro diz exatamente isso. As pessoas, elas não têm o autoconhecimento de saber para onde, o que devem fazer. E simplesmente, às vezes, elas estão copiando ali aqueles, o que o pai fez, ou o que a mãe fez, ou então estão indo para o caminho contrário. Então, assim, cara, conhecimento. Voltando ao exemplo do meu pai. Meu pai é um cara que, trabalhou com imóveis, investiu em imóveis a vida toda. Investir em imóveis, então, é ruim? Não. Mas, vamos conhecer, vamos entender, vamos buscar quem trabalha, quem ajuda, quem é especialista, para mapear oportunidades. Porque, às vezes, você pode ter, às vezes, uma oportunidade aqui do lado, que, às vezes, por um mapa mental que você tem, por família, você acaba se fechando só naquele caminho e deixa de olhar para o lado, deixa de olhar outras oportunidades. Então, assim, qual que é o conselho que eu daria para quem está nessa situação que você comentou, né? Tipo, tem um dinheiro,
mas não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Cara, procura quem pode te ajudar. Hoje isso tem muito mais acesso. Se você for pegar 10 anos atrás, não existia. Quando eu comecei a investir na XP, foi 2000, sei lá, devia ter sido lá para 2014, por aí. Cara, não conhecia ninguém. Era um formato, você entrava, abriu sua conta e tal, do nada uma pessoa que eu não sei quem é, entrava em contato, e eu tinha que confiar, às vezes, minha vida financeira, meu planejamento, para uma pessoa que eu não conhecia. Então, assim, hoje, se você parar para pensar, isso é muito mais acessível. Você olha para o lado, sempre tem alguém, ou às vezes já vem de alguma indicação, cara, que são pessoas que trabalham com aquilo o dia todo. Quando você fica voltado no dia a dia, pensando só no seu trabalho, você às vezes não consegue enxergar com a cabeça de outros. Então, assim, eu acho que o melhor caminho talvez esteja aí, buscar quem ajuda, quem conhece, quem pode ajudar com isso, de fato. Bacana. Uma coisa legal que você fala do livro, né? O Segredo da Mente Milionária é um conselho aí quem está querendo aprender um pouco, porque o Heavy fala muito sobre crenças, né? E as crenças que você tem. Ele fala que quem deu a dica a ele foi um amigo do pai dele, que era um milionário. Ele começa o livro falando isso, né? E é interessante que na vida, às vezes, a gente precisa aprender com águia. Então, a gente tem muitas crenças. Eu, por exemplo, de uma mãe muito batalhadora, minha mãe sempre proveu muito, né? Então, eu aprendi com ela a prover, mas eu nunca aprendi a guardar ou fazer o dinheiro ganhar dinheiro. Eu aprendi isso com um empresário em Linhares. Uma vez ele disse, você precisa pegar seu dinheiro e investir seu dinheiro. Eu falei, mas como? Ele disse, olha, compra um lote, eu tenho um lote para vender. E na época o lote valia 450 mil. E aí eu falei, eu vou comprar o lote, mas e aí? O que me garante? Ele falou assim, eu garanto. E era um momento ali, 2011, 2012, muito bom para esse tipo de investimento. E foi muito legal porque eu comprei o lote. Anos depois, o lote já valia o dobro mesmo que ele havia falado. E aí eu encontrei com ele, né? E fui tirar uma ondinha com ele, falando, aquele lote seu, rapaz, já tá valendo o dobro. Ele falou, Wellington, legal, parabéns pra você. Mas se eu fosse você, eu comprava mais um lote meu. Eu comprei, com aqueles 450 mil, eu comprei 10 lotes, né? E vendi cada um por 250. Se você comprar esse agora, ano que vem vale o dobro. Então, quando você voa com águia, você voa alto, né? Tem gente que voa com Angola, né? O voo é para baixo. Então, acho que a vida financeira depende muito de quem te inspira. Essa é uma sacada legal, né? Com certeza. Eu acho que tem muito, né? Ainda mais hoje, cara. Você olha para YouTube, internet, quantidade de material bom que tem na internet, quantidade de coisa que tem, fonte de conteúdo de qualidade, assim, gratuito, assim, no acesso. Então, assim, a verdade é que muitas vezes as pessoas não têm isso enraizado, né, na veia, de olhar e pensar assim, não, eu vou buscar, eu vou me desenvolver nisso, eu vou aprender. Cara, às vezes você aprende muita coisa aí na internet que você não precisa, às vezes, fazer um MBA, não precisa fazer um mestrado, um doutorado para isso. Cara. Sim, perfeito. E é legal você falar sobre crença, porque tem uma frase muito legal do John Grinder, o criador, o pai da PNL, que ele fala o seguinte: eu troco de crenças assim como eu mudo de roupas. E é uma frase assim que ela até cutuca, porque a gente está acostumado a não mudar a crença. E se a gente fala sobre gestão financeira, se a gente não consegue mudar uma crença, às vezes, que é simples, do apertar, do segurar, do não investir, do não pensar no futuro, traçar uma estratégia, a gente acaba ficando num platô de desenvolvimento, assim, eterno. Porque a gente continua com a mesma crença e a gente continua com os mesmos comportamentos. Então, até uma dica em relação às crenças é saber que a gente pode mudar delas. A gente pode se desvincular delas, porque, o próprio criador da programação neurolinguística fala que muda as suas crenças como muda de roupas. Por que a gente não pode mudar? Com certeza. Como é que foi? Me conta a sua história, assim. Como é que você começou? Porque eu gosto muito desses exemplos. Né? Uma vez você me contou que fez uma conta comigo lá, Wellington. Eu falei, eu vou comprar um apartamento, né? E você fez umas contas rapidinho e me mostrou que eu poderia morar na Praia da Costa com o investimento que eu ia fazer e ainda sobrar dinheiro. Me fala um pouco dessa sua expertise. Então, eu acho que assim, a minha história, como eu falei, né? E é até legal a gente trazer de novo o livro, né? O primeiro investimento que eu fiz foi a compra de um imóvel. Só que eu já comprei num momento que já não estava mais naquele boom, igual que você comentou, né? A gente tinha aquele susto, né, de olhar para achar, tinha que subir, o imóvel tá sempre subindo, do ano pro outro já tá aumentando 20, 30 mil. Eu falei, cara, fiquei louco. Falei, não, tem que comprar uma casa. Comprei uma casa, na época, só que eu esqueci que eu ainda ia casar, que eu ainda ia ter outra pessoa para decidir as coisas junto comigo. E assim, a nossa cabeça muda, as nossas crenças mudam. O que era bom para mim há 10 anos atrás, hoje já não é mais. Perfeito. E quando você tem ali um bem imóvel, ele acaba te travando isso.
Então, uma da grande... até essa questão da mudança de crença, né? Quando eu comecei a fazer uns investimentos e abrir um pouco meu mapa para olhar mais para o lado e avaliar outras oportunidades, outras modalidades de investimento, eu tomei a decisão. Falei, cara, preciso vender a minha casa, pegar esse... E foi exatamente essa conta que eu fiz. Eu falei, preciso vender a minha casa. Com o dinheiro que eu vou ter da minha casa, ele investido, eu alugo um apartamento e moro num apartamento na época que era muito melhor do que a casa que eu tinha. Legal. Então, isso foi abrindo um pouco minhas oportunidades e abrindo minha cabeça, tá? Então, assim, a questão do investimento, quando você olha, por exemplo, beleza, você tem ali aquele imóvel que você quer comprar, mas você tem um investimento. Cara, hoje com essa taxa de juros alta que a gente vive, tem investimento que você investe aqui em renda fixa, que são os mais conservadores do mercado, onde você, com a taxa de juros alta do jeito que está hoje, em 5 anos seu dinheiro dobra. Uhum. Então, eu até já fiz essa brincadeira com meu pai. Eu olhei para ele e falei assim, pai, se você tivesse que comprar um imóvel hoje, que daqui a 5 anos você vendesse ele pelo dobro do preço, bom negócio demais. Eu falei, então, cara, tem título hoje aqui em renda fixa que você consegue fazer isso. É como se você estivesse comprando um imóvel hoje e vendendo daqui a 5 anos pelo dobro do preço. Uhum. Ah, mas então só isso é certo? Não. Existem ótimas oportunidades no mundo dos imóveis também. Não estou aqui para falar que não. Uhum. Mas, então assim, isso traz muita alternativa para a gente enxergar. Eu sei que isso é um conhecimento que eu adquiri, tá? Eu busquei, porque eu sempre me interessei muito com isso. Uhum. Então eu sempre gostei muito, trouxe isso para mim. A maioria das pessoas não tem tempo para olhar para isso, para parar, para estudar a fundo isso. E só que, como eu falei no início, né? Tem gente para ajudar, tem gente que consegue auxiliar nesse tipo de pensamento e trazer essas alternativas. E aqui tem um ponto que eu acho que dá pra gente polemizar um pouquinho. Eu tenho sido bombardeado, não sei se vocês também, não sei se os câmeras aí também, Yuri, pode falar, tá? O meu YouTube só aparece criptomoeda, investimento, você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo. O tempo inteiro aparece isso. E a gente já vem falando nos nossos podcasts há muito tempo em relação a essa nova era do imediatismo, que a gente quer tudo no agora, realmente essa geração fast food. E é muito chamativo, sabe? Você clicar naquele saiba mais, compra aquele criptomoeda que em 2 anos vai te deixar milionário. O que você pensa em relação a isso? É algo muito arriscado? Eu realmente não conheço. Como que é esse mundo obscuro, assim, do investimento? Da criptomoeda, principalmente. Cara, não é... Eu acho assim, tá? É uma das classes de ativos, se não a mais hoje, que tem mais risco, tá? Então, assim... Muito se conversa hoje, porque há pouco tempo atrás muita gente falava a questão de ser obscuro, né? A criptomoeda, por questões de governamentais, né? Por ser uma forma de moeda que não é centralizada com nenhum governo. Então isso acaba trazendo um pouco do lado obscuro. Mas algumas vezes, há um tempo atrás, já se falava, né? Já falava assim, pô, eu te desafio hoje a achar qualquer bilionário do mundo que não tenha criptomoeda. Então, assim, já chegou num ponto que não é se é para ter ou não ter, mas sim gerenciar a quantidade de ter. Porque eu acho um grande perigo aí essa imediatismo. Cara, você não vai pegar 100% do seu capital e vai botar em criptomoeda. Porque você pode chegar de um dia para o outro, você pode ver seu capital virar pó. Então, assim, essa vontade de ficar milionário em 1 ano, cara, aí tá o grande risco. Tem gente que fica, tá? Teve gente que ficou. Inclusive, quando você olha para os Estados Unidos, né, agora, recentemente, um dos grandes problemas dos Estados Unidos é o emprego. Porque se tem emprego, mas a dificuldade é de contratar gente. O McDonald's, até pouco tempo atrás, estava dando salário e estava dando um iPhone para o funcionário que fosse para lá. Por quê? Os Estados Unidos foi um país que viveu muito esse boom das criptomoedas, teve muita gente investindo, muita gente ficou rica e achou que não precisava mais trabalhar. Então, isso vira algo crônico para a sociedade como um todo. Então, isso é um problema que está sendo controlado lá. Agora, cara, eu acho que pode-se ter, tá? Obviamente, tem que entender o risco, porque traz muito risco. Às vezes, você ganha muito em uma, mas outra você perde e vira pó. Ou de um ano para o outro, você acha que você vai ficar rico pra caramba, você perde metade do seu dinheiro. Então, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo.
Acho que é vencer essa coisa do apostador do jogo de azar, né? Porque eu acho que mistura muito dentro das crenças. O cara ele vai apostar numa coisa, por exemplo, criptomoeda, pelo que eu sei, tem várias. Tem várias. Então, qual é a segura? Qual que é aqui que eu vou investir, né? Então, essa é a sua visão também. E dentro da pergunta, qual é o caminho? Né? Vou dar o meu exemplo, né? O Vitor, ele hoje é o meu mentor dentro dessa questão financeira, é um menino novo pra caramba e me conquistou numa conversa, e aí eu passei a ter a credibilidade que eu coloquei, então, parte daquilo que eu tenho pro Vitor administrar dentro da expertise dele. Qual é o caminho? Né? Vamos supor aqui, quem está ouvindo já entendeu o bagulho. Se você não tiver dinheiro, cara, não adianta, você não vai entrar nessa não, né? Depois ele dá o segredo aqui, ele falou que também pode não ter dinheiro e fazer. Então vamos lá. Mas vamos supor que o cara economizou, já tem a gestão financeira, sobrou e agora ele quer investir. Porque o que eu vejo da tua parte é um estrategista. Exato. Né? Que olha o todo, né? E vai ver o que vai fazer aqui, qual é o caminho, né? Como é que inicia dentro dessa vida de investimento? Então, eu acho que até desculpa corrigir aqui o host do podcast, mas, cara, não é que assim, tem que ter muito dinheiro para isso. Hoje você tem título de renda fixa, cara. Você tem fundo imobiliário que custa R$10, pô. Você tem título de renda fixa que custa R$12. Título público. Então, assim, cara, dá para fazer e dá para pensar. Até algo que a gente já tinha conversado, a questão da estratégia. Cara, o caminho é você saber o que você precisa com o que você tem. Não importa se eu tenho R$5.000, R$10.000 ou se eu tenho 10 milhões de reais. Você tem que pensar exatamente isso. Cara, beleza, eu tenho um perfil de risco para ter aqui um investimento em ações, onde a gente busca maiores retornos, tá? Seja no Brasil, seja no exterior. Então vamos definir, busca alguém que te ajude a definir, a desenhar isso. Assim, pronto, vamos ter 15% da minha carteira em ações no Brasil, 15% da minha carteira em ações no exterior, 5% da minha carteira em criptoativos, 50% da minha carteira em renda fixa. Cara, se você tem isso mapeado e definido na sua mente, na sua estratégia, você tem uma estratégia para entrar para jogo, cara, você não sofre muito. Porque às vezes o mercado cai, criptomoeda, pô, eu tenho 5% da minha carteira em criptomoeda. Tô dando exemplo, tá? Não tô falando que é isso. Mas você tem 5% da sua carteira em criptomoeda. Cara, desabou, aconteceu alguma coisa, veio para 2%. Por que não comprar mais 3% e voltar para 5%? Subiu muito, foi para 10, 15, 20. Por que não realizar um pouquinho e voltar para o 5? Voltar para a estratégia. Porque o mercado é muito cíclico. Né? Agora você vê, a gente está num momento de mercado onde a renda fixa, né, a taxa de juros, subiu muito. E, querendo ou não, as empresas de renda variável, o mercado de ações, ele sofre com alta de juros. Porque a maioria das empresas elas são alavancadas, elas pegam crédito para trabalhar. É um efeito... como é que é? A rebordose, né? É o efeito. Então, exatamente. Então, assim, então quer dizer que eu não vou investir mais em ações? Porque a renda fixa está alta, eu vou tirar todo o meu dinheiro de ações e vou jogar para renda fixa? Cara, eu não faria isso. Tem muita gente que faz, tá? Inclusive, por isso que o mercado de ações sente tanto. Só que nessa, às vezes, se o seu dinheiro de ações ele diminuiu, você aproveitou essa crise, né, esse momento ruim, para completar o seu percentual, a gente esquece que os juros vai baixar. O juros não vai ficar alto pela vida inteira. Talvez 2 anos, 3 anos. Expectativa, inclusive, de Banco Central é que ano que vem já começa a baixar. Quando começa a baixar, aí todo mundo começa a falar de novo. Renda fixa morreu. Agora é só renda variável, é só ações. Aí começa a vir todo mundo atrasado, na maioria das vezes. Então, assim, quando você tinha lá, em 2020, né, no auge da pandemia, juros a 2% ao ano, cara, todo mundo falava, renda fixa acabou. Não é à toa que a renda variável, né, as bolsas de valores do mundo inteiro, explodiram, subiram muito. Então, assim, como que a gente se protege desses diversos cenários, diversos ciclos? Diversificação estratégica. Não tem jeito. Você não entra para um curso, para fazer um treinamento, sem estar com a estratégia, sem saber o que você vai abordar, sem estar com aquilo definido. E um time de futebol, entra para jogar uma partida, um jogo importante, sem ter uma estratégia. Então, assim, cara, por que você no seu investimento, que é algo importante para o seu futuro, para saber que você vai entrar sem estratégia? Perfeito. É legal que... Meu pai fala muito sobre estratégia. Eu gosto também de estudar bastante isso. Sou um esportista nato.
Desde moleque gosta de muito assim, esporte, me movimentar. E quando a gente fala de estratégia, a palavra de estratégia, ela vem de stratogos, do grego. Que eram como os generais de guerra eram chamados. Então, esses stratogos, eles pensavam em relação a o que a gente tem que fazer nessa guerra. E a partir disso ele dava comando pro pessoal que estava lá no campo de batalha fazer. Então, estratégia vem de stratogos. E desde essa época, a estratégia tem 3 pilares que são bem interessantes. Que o primeiro é realmente uma capacidade de análise do que eu tenho agora. Segundo, é uma formulação de um objetivo, só que com ações no presente. Então, são 3 pilares que, se a gente for trazer, inclusive, para estratégia financeira, faz muito sentido. É analisar o que eu tenho hoje, com um objetivo no futuro, só que com ações tem que ser no presente. Chegar e o que eu preciso fazer agora, né? É isso. E aí, se a gente traz para PNL, isso, PNL te ajuda a ser um melhor investidor, tá? Sem dúvida. Porque Sem dúvida. Com análise, PNL ajuda a gente a analisar melhor, pai? Sim. A gente observa melhor os nossos pensamentos, nossas emoções, quais são as variáveis do ambiente. Se conhecer melhor, né? Se conhecer melhor. O que move as suas decisões, né? Perfeito. A gente consegue traçar bons objetivos com PNL, que é o segundo pilar. Nosso segundo módulo é esse, né? BFO. Boa formulação de objetivos. E principal, PNL te ensina como fazer isso agora. No sentido de como me motivar hoje, como minhas ações no hoje, como meus valores hoje influenciam o meu comportamento até a gente chegar no nosso objetivo. Então, sei lá, acho que falar sobre estratégia e falar sobre PNL, pra mim é muito, se completa, muito né? correlacionado, sabe? Deixa eu pegar um gancho e jogar para você, assim, falando sobre PNL, Gabriel levantou a bola, vamos lá. Eu sempre falo que você vende confiança, você não vende produto. Eu posso ter uma barra de ouro, tentar vender para você numa rodoviária aí, comprei, Vitor, rapidinho, você não vai confiar. Pode ser o menor preço. Então eu posso ter o melhor produto e o menor preço. Se eu não tiver confiança, zero de possibilidade. E eu vejo hoje, e até um gancho muito legal, as empresas que investem em relacionamento pessoal para estabelecer confiança, né, elas estão hoje na ponta. Nós voltamos a treinar o Cicobi agora, né, no Espírito Santo. E uma fala do presidente lá, ele disse assim que melhor foi ter investido em PNL do que nas MBAs, da própria vida e na questão do próprio... Porque o Cicobi não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Então, o Cicobi hoje é um dos agentes financeiros que mais cresce no país, porque eles apostaram na relação pessoal. Né? Enquanto os bancos privados despencaram a nível de faturamento, as cooperativas de crédito começaram a crescer, exatamente por essa segurança. Então eu converso com você, né? Enquanto todos foram para as máquinas, investiram no autoatendimento, essas cooperativas investiram em pessoas. E aí a gente vê novamente a PNL a nível de rapport, de confiança, né? Como é que é esse seu trabalho, assim? Porque eu fiz o trabalho baseado naquilo que eu conhecia de você e aquilo que você estabeleceu como confiança. Qual a importância disso? E qual é o papel do Vitor com o cliente diretamente? Então, acho que confiança é a base de tudo, né? Ainda mais quando a gente está falando de futuro da sua família. Pô. Como é que você vai fazer alguma coisa, tipo... vamos projetar ou confiar aí o futuro da sua família, o seu planejamento para daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, qual for, uma pessoa que você não confia. Então, assim, essa questão do desenvolvimento da confiança é algo que vem muito de preparação e eu acho que a gente traz muito isso de berço também, né? De passar essa confiança. E, cara, trazendo isso aqui para o meu trabalho, eu sempre considero os meus clientes, as pessoas que estão junto comigo ali no dia a dia, como se fossem meus amigos. E assim, uma coisa que eu sempre tenho para mim, eu nunca faço ou indico para os outros uma coisa que eu não uso para mim, que eu não faço para mim. Então isso, obviamente, a confiança não ganha do dia para o outro. Então a confiança é algo que leva tempo. Então acho que eu já tenho muitos clientes hoje que confiam, tem uns outros que estão no início de relacionamento, né? Cara, é um relacionamento, é um namoro, vamos dizer assim. É uma pessoa que você tem que confiar e conquistar aquela confiança. Então é algo que eu trago isso muito para mim. E assim, quando a gente traz isso para o trabalho, às vezes a confiança vale mais
do que a capacidade técnica. Perfeito. Vale mais que a capacidade técnica. Às vezes você prefere estar comigo, você pode ter o melhor consultor de investimento, mas às vezes você, tem alguma coisa assim que você... Velho, não sei se eu confio tanto naquele cara. Bicho, você não vai. Você prefere estar, às vezes, ali onde você está, onde você confia, onde você tem uma sinergia, você tem uma liberdade para falar, para opinar, para trazer alguma reclamação também, porque a gente não acerta em todas, né? Então, assim... cara, confiança se ganha com tempo e se ganha com honestidade. Então, quando você tem honestidade, tem clareza, explica por que você está fazendo, é até algo que é interessante, né? Eu gosto muito, eu até sou um pouco crítico nisso, eu gosto muito de quando eu estou explicando, de garantir que a pessoa entendeu aquilo que eu estou falando. Perfeito. Não é porque eu quero me respaldar para que se der merda ou se der ruim, eu vou falar, não, aqui ó, eu te expliquei. Não, é porque eu quero que o cara entenda de fato para ele poder confiar e tá cada vez mais claro. E, cara, quando a gente traz isso pro trabalho, seja pro meu, seja pro seu, seja para qual trabalho for, para qualquer pessoa que atende cliente, se o cara confia em você, se o cliente confia em você, o seu trabalho, ele tá projetado pro futuro, porque, assim, ele te indica, ele te traz mais clientes, ele espalha essa confiança para outras pessoas. Você quer vender confiança. Você quer vender confiança e você também, como cliente, quer indicar alguém que você confie. Você não vai indicar alguém que você não confia. Então, quando a gente pensa para esse trabalho, a confiança é extremamente importante, realmente. Legal. E você faz isso conscientemente? Talvez não. Talvez não. Assim, eu acho que é algo que vem muito de berço mesmo, sabe? Eu acho que, obviamente, a PNL ajuda bastante, né? Eu fiz o curso, fiz o treinamento de PNL. Então, é algo que, de fato, te ajuda com algumas, assim, com a minha visão muito superficial, tá, gente? Vocês sempre me perdoem. Mas é algo que eu trouxe para mim que te ajuda a, às vezes, pensar e identificar algo que te traga ali, que consegue te trazer mais para esse campo da confiança, para esse relacionamento de confiança com o cliente. Eu diria que talvez 70%, 80% das vezes é inconsciente, talvez ali umas 20%, 30% é alguma ação que você fala, cara, não, é importante eu fazer isso, porque isso vai me ganhar mais confiança do cliente. Então, acho que isso é legal, assim, da gente conseguir estar enxergando isso. Principalmente para quem trabalha num ramo parecido. Ou atendimento ao cliente, como um todo. Não é só no investimento, não. Acho que isso é atendimento ao cliente. É bacana o que você está falando. Na aula, eu falo muito do exemplo do Obama, né? Sobre o cara que desenvolve rapport. Né? Ele é especialista em ganhar confiança. E às vezes eu mostro ele com o primeiro-ministro da China, eles estão perto assim, e ele está olhando para o cara assim com o olhinho puxado também, né? Com o primeiro-ministro da Índia, ele chega e faz namastê, né? Ele, diante do antigo imperador japonês, ele se curva diante do imperador. Então é um cara que dá um show. Aí os alunos sempre perguntam assim, será que ele faz isso consciente? Uma habilidade que você pratica depois de 21 vezes, ela passa a ser um comportamento. Depois que você pratica 60 vezes, 100 vezes, isso já faz parte já entra para o inconsciente. Do teu inconsciente. Né? Então, a habilidade inconsciente, aí a PNL entra com maestria, ela precisa ser sempre checada. Né? Ou seja, tudo aquilo que você faz inconscientemente é uma habilidade sua. Mas quando você traz para o consciente e faz esse processo conscientemente, ao invés de você fazer 1 em 10, você faz 10 em 10. E aí a sua assertividade é, sem dúvida nenhuma, a maior possível. Né? De onde vem a habilidade que o Vitor tem em relacionamento? Porque você fez uma coisa comigo muito legal. Além de você me conquistar, eu comecei a te indicar para pessoas. Aí eu acho que é a confiança, eu dar o cheque para frente, entende? Exatamente. E aí, nos Estados Unidos, chama de bush door, que é o buchicho, né? Aquele que vai, né? Tem o buzz door, que é o do ônibus, mas o bush door. Então, um profissional que consegue fazer o outro falar dele é uma propaganda de graça. Nossa. E essa é a mais eficaz. É a melhor propaganda de todas as propagandas. Né? E como é que você... O que você tem conscientemente daquilo que você faz dentro desse processo de cliente? Cara, eu acho que é muito clareza. É aquilo, é tentar deixar as decisões, trazer o cliente para as decisões junto, tá? E não tomar nenhuma decisão. Às vezes até aquele exemplo de cliente. Tem gente que às vezes chega e fala, cara, decide aí o que você decidir, tá feito.
Eu falei, cara, não, peraí. Vamos, deixa eu te explicar, vou fazer um estudo legal, deixa eu te apresentar tal. Então, assim, quando eu trago isso, quando eu faço isso, cara, a pessoa vê que você está preocupada com ela. E assim, frequência de contato. Até eu acho que um ponto muito interessante, talvez até dentro daquele exemplo que você estava dando da cooperativa de crédito, a gente tem muito isso também, porque eu sou o focal point do cliente. Então, eu estou em contato com o cliente, a não ser que eu tenha algum outro especialista dentro da minha equipe, por alguma demanda específica, que eu queira trazer aquele outro especialista para atender aquele cliente naquela situação específica. De maneira geral, eu sou o focal point daquele cliente, eu que estou em contato com aquele cliente. E assim, algo até que eu trouxe muito para mim, isso aí eu agradeço até meus tempos de petróleo, né, de empresa gigantesca, multinacional, cara, proatividade. Eu não tenho que estar falando com o meu cliente, com o Wellington, com o Gabriel, de forma só reativa, só quando ele vir falar comigo. Cara, agora, se eu compartilho um resultado positivo, se a gente entrou em alguma ação, alguma operação, algum investimento, tivemos um resultado positivo, cara, eu vou deixar de compartilhar aquilo com o cara? Não, eu tenho que pegar aquilo e falar, cara, olha só o resultado que a gente teve aqui, pô, parabéns pra gente tomar uma decisão junto, olha que legal. Então, assim, eu acho que essas ações, esse atendimento proativo faz com que o cara tenha cada vez mais confiança e fala assim, cara, o cara tá olhando mais para os meus investimentos do que eu. E isso acontece algumas vezes. Então, assim, o cara tá olhando mais do que eu, ele tá se preocupando mais com o meu dinheiro do que eu. Então, assim, quando você chega nesse nível, bicho, é isso, o cara confia em você, as decisões ficam mais fáceis, a indicação, o boca a boca, né, o crescimento acelera justamente nessa hora. Agora, chegar até aí é difícil, exige paciência e resiliência, eu acho, aí, né, para esse processo. Legal, o Vitor é um raposeiro inconsciente, né? Sim. Talvez. E é legal porque o que meu pai acabou de fazer aqui foi uma pequena modelagem contigo. Então ele estava entendendo o que você faz conscientemente para... Nem percebi, né? para que você realmente tenha sucesso nessa confiança com o pessoal, né? E poxa, é realmente o que o Vitor falou. Você ganhar a confiança de alguém que às vezes você nunca conversou na vida, para pegar o dinheiro, que, pô, para muitas pessoas difícil. O dinheiro é um bem tão precioso, né? É um tabu danado, cara. E assim, não é querendo fazer propaganda. Acho que a gente, nos nossos Elo Talks, a gente quase nunca fala de treinamento nosso, a gente quase nunca fala de técnica nesse sentido. Mas o boom que a PNL te traz nesse sentido é absurdo. Sim. No sentido de realmente fazer conscientemente com que as pessoas no seu nicho, tanto na sua família quanto nos seus amigos, consigam confiar em você de certa forma. É a partir disso que a gente consegue criar relações, a gente consegue criar networking, se desenvolver como pessoa, como profissional. Então, talvez uma dica bacana é para quem quiser saber um pouquinho mais sobre PNL, segue a gente, entra aí, a gente tem vários conteúdos dentro até do nosso próprio Instagram, que é gratuito mesmo. Então, enfim, uma dica aí para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, segue a gente aí nas redes sociais. Deixa eu fazer uma consultoria ao vivo, né? E até mesmo para que as pessoas entendam lá. Eu peguei meu dinheiro e investi, acho que dividido em três partes em um capital bem conservador. E um quarto em ações. E aí eu começo a ficar meio preocupado com as ações, porque quando eu vou lá no aplicativo, e a XP tem isso, né? O aplicativo eu fico olhando e desceu aqui. Hoje eu fiz a questão do Gabriel, já deve ter perdido uns 10%. Como é que Hoje você já olhou ou não? Não. Então nem olha. Então continua aqui no podcast, que não é melhor não olhar não, hoje tá feio a coisa. Então tá. Mas assim, como que... Porque é uma consultoria ao vivo, eu tô trazendo, e o objetivo é que os nossos ouvintes entendam isso. Como é que lida com essa ansiedade nesse momento, né? Eu tô de boa porque eu confio em você, tô falando de confiança. Mas lembra daquela estratégia que a gente comentou lá atrás? Você predeterminou 25%, né? Um quarto para esse investimento em ações. Então assim, cara, beleza, tá caindo, realmente. O Brasil tá no momento, o mercado acionário é renda variável, tá? Tanto ele cai. Quem dera se ele só subisse. Quem dera se ele fosse só variável para cima. Ele é variável para baixo também. Então assim, você tem que estar confortável com a sua estratégia, com o que você definiu. Às vezes, eu defini um quarto do meu capital, mas às vezes caiu tanto que esse um quarto já tá menor do que um quarto. Mano, por
que a gente não volta aqui? Aproveita essa queda, esses preços mais baixos, para, óbvio, tá comprando boas empresas, tá fazendo bons investimentos, né? Que existem aí algumas formas, né, de análise de investimento em renda variável, que eu não vou entrar nisso aqui, obviamente, mas é a parte da análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? Cara, você conhecer aquela empresa, conhecer o fluxo de caixa, o que aquela empresa gera de resultado, e você acha que... E o que a gente vê na tela é preço. Sim. Então, às vezes, você tem, às vezes no preço cai porque o preço é dominado, né? Ele é controlado pelas emoções das pessoas. Medo, né? Sim. Tem até um termo que é muito interessante, que é o FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Que é medo de ficar para trás, né? É o famoso efeito manada, né? Então, às vezes, quando você vê caindo, cara, o seu intuito é falar assim, cara, tá caindo, tá todo mundo vendendo, pô, tem que sair, tem que vender, tem que vender. Quando talvez a melhor estratégia, se você tiver dentro do seu perfil de risco, se você tiver com controle daquilo que você está fazendo, cara, tá caindo muito, tá todo mundo vendo. Cara, deixa eu diminuir um pouco do meu preço médio, deixa eu comprar um pouquinho mais aqui, porque a empresa é boa, a empresa não deixou de ser boa por causa de um dia, 2 dias. Perfeito. Então, assim, em março de 2020, o que aconteceu foi exatamente isso. Aí tinha empresa que era negociada a R$40 na bolsa, a empresa veio para 7, 8. E era a mesma empresa. Então, assim, cara, era hora de comprar. Será que vai quebrar? Tem muitas vezes que quebram. Mas às vezes a gente que estuda, que acompanha, que conversa com gestor, que conversa com gestores de fundos, com pessoas extremamente gabaritadas o tempo inteiro, a empresa não mudou por conta daquele preço. Então, cara, tem gente que comprou Petrobras aí mesmo, no auge da pandemia, R$7, pô. Sim, R$8. Então, assim, agora tá aí a 34. Olha que tamanho de investimento. Sim, perfeito. De 2020 para cá, 2 anos. Então, assim, eu acho que... beleza, então caiu, eu vou sempre comprar. Não, porque senão você daqui a pouco você tá com 100% do seu capital investido em bolsa. Sim. Então, você tem que estar novamente com a estratégia. Então, você tem que saber qual o meu percentual de exposição que eu quero ter, de acordo com o meu perfil. Perfeito. Uma das coisas que eu mais estou entendendo aqui hoje é que não tem necessariamente o caminho fácil, né? Então, tudo aquilo que eu até perguntei em relação a crescer rápido... não é fácil, né? Não tem nada fácil. Não tem como ser fácil, né? E se a gente pensa em investimento financeiro ainda mais, porque acho que é um preconceito que as pessoas têm no sentido de, poxa, se eu vou investir, então eu vou ter essa renda variável sempre para cima e vai ser rápido. Eu vou ter o meu resultado rápido. Então, a partir do momento que a gente começa a quebrar uma crença como essa, fica mais tranquilo até o próprio processo do investimento, né? Cara, sabe qual que é o maior investidor mais conhecido do mundo? Warren Buffett. É um velhinho lá, que me perdoe, eu não lembro, né? Não sei a idade dele exatamente, mas eu acho que deve ter mais de 90 anos, 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. Cara, sabe qual que é a rentabilidade média dele ao longo da vida inteira? 20%, cara, ao ano. A média. 20% ao ano da carteira de ações dele. Teve gente em 2020 que comprou muito, né, nessa baixa e comprou porque todo mundo fala, liquidação do século, todo mundo foi comprando e realmente a bolsa subiu 70% depois daquilo ali. Então, cara, mas você acha que você vai conseguir sustentar 70% sempre? Muita gente que teve esse ganho de 70%, às vezes você estava sem estratégia, você estava só naquele efeito manada ali, indo com as indicações das pessoas, pessoas que não são especialistas daquele mercado. Cara, muita gente entregou o que tinha ganhado. Ou já pode ter entregado, pode estar até perdendo mais. Então, assim, cara, você tem que estar ali acompanhando e aquilo, não tem imediatismo. Você não vai ganhar 100%, 70% todo ano. O mais reconhecido do mundo, a rentabilidade dele é 20% ao ano. Sim. Você acha que você vai ganhar 2.000%, 3.000% igual os vídeos do YouTube direto? Não vai, cara. Você pode acertar uma ou outra, mas a quantidade que você vai errar para acertar essa, talvez você vai queimar o seu dinheiro todo e não vai conseguir acertar. Sim, é a aposta da sorte. Vamos voltar um pouco à PNL, a gente sempre traz isso, e você e Gabriel falaram sobre autoconhecimento. E que tem a ver com estratégia para mim, tem a ver com confiabilidade. Quando você não se conhece, né, quando você não tem essa percepção de você e você vende isso com bastante clareza, assim, eu não sou perfeito, né, estamos aqui para ajudar. Então, quando você conhece a você mesmo, você está linkando a maior força que você tem na vida, né, que é a sua percepção, é o conhecimento daquilo que é a sua essência. Qual é a importância para você do autodesenvolvimento do profissional?
né, apostando em treinamentos, em cursos, né, em PNL. Tem outras coisas que você pode investir, não só a PNL. A gente fala da PNL porque a gente é muito apaixonado e a gente vê muitos resultados da PNL na vida dos nossos clientes. Mas tem outras formas de autodesenvolvimento. Como é que você vê esse profissional hoje numa geração extremamente volúvel, né, líquida, sem muito conteúdo em si? Qual é a importância? Você está com 20 e... Tem 34. 34. Não tô tão jovem assim não, pô. Bem demais agora. Eu tô tão jovem assim não, Mandou muito bem. Mas 34, super novo. Eu tô batendo 52 agora. Qual é a sua percepção do autodesenvolvimento na credibilidade, na performance? Olha, eu acho que o autodesenvolvimento é tudo, né? Eu acho que não dá pra você parar, né? Não dá pra você parar. Eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas que estão cada vez mais preparadas, elas se destacam cada vez mais e o mundo é muito competitivo, né? Então, assim, não vejo possibilidade de você falar assim, pô, não, tô acomodado, parei aqui, não preciso estudar, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer nenhum treinamento, ou me desenvolver em outra área que seja. Que é legal, às vezes, quando você... esse desenvolvimento que às vezes você faz em outras áreas que não necessariamente são linkadas com a sua ocupação profissional, né? Porque às vezes, quando você busca algo diferente, você consegue ter alguma outra percepção que antes você não conseguia estar enxergando. E eu acho que isso é extremamente essencial no desenvolvimento, né? No seu dia a dia, na sua confiança, na geração, no trabalho. E nesse rapó diário que a gente vive tendo que fazer, né? A gente teve buscando aí. Então tem processo que é diário. No sentido Sem de dúvida. autodesenvolvimento diariamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais, cara, quando a gente diz... Vou trazendo isso para o investimento, né? Você vê, cara... Você sabe... Não sei, tá? Eu tô perguntando a gente. Tipo, NFT. Você já escutaram falar? Já. Então, NFT... E NFT, só um adendo. Eu só sei o que é NFT porque o Neymar comprou uma e tem lá no Instagram dele NFT. É a única coisa que eu sei. Pois é. Então, assim, cara... O que é NFT? Eu não vou querer falar disso aqui agora, pelo amor de Deus. Mas assim, cara... Há um ano atrás isso não existia, bicho. Sim. Isso é muito recente. Sim. Então, como é que você vai trabalhar com um investimento sem minimamente conhecer, saber o que... Entender para pelo menos conversar ou trazer alguma solução ou clarear um pouco o pensamento de algum cliente? Cara, isso é o quê? Estudo. Você tem que estar o tempo inteiro procurando e é algo muito dinâmico. A tecnologia, o investimento hoje ele é muito voltado com a tecnologia, né? Então, cara, é tudo muito rápido. Então, se você acomodava, não, eu não preciso estudar mais não, o que eu sei aqui tá suficiente. Cara, você vai ficar para trás. Então ganhar dinheiro dá trabalho, né? Muito. Deixa eu só Quem dera se fosse fácil, né? Colocar uma coisa aqui que eu acho importante sobre investimento ainda. Porque as pessoas pensam que investimento é pegar o dinheiro e investir em alguma coisa fora. E talvez o maior investimento é em você mesmo. Né? Porque quando você investe em você, eu tenho uma menina que é uma psicóloga que fez faculdade, pós-graduação, isso é um investimento. E quando ela fez PNL, ela falou, Wellington, eu comecei a cobrar dentro da minha consulta pelo resultado que eu mostrava, 2 vezes mais. Então, assim, se a gente for ver do ponto de vista do rendimento, essa apostou no ativo mais poderoso que é ela mesma. É um investimento que deu 100% de lucro aí. Se você quer investir em alguma coisa que é o ativo mais poderoso, invista em você, vai fazer um curso, vai se desenvolver, vai sair da média, né? Todos os medíocres estão aí disputando espaço dentro de um oceano vermelho, mas os excelentes navegam num mar mais calmo e num oceano mais azul, porque fizeram o maior investimento da vida, que foi em si mesmos. Com certeza. Perfeito. E é legal você entrar nesse ponto. A gente estava conversando hoje de manhã sobre livros, né? Sim. Meu pai já me indicou 2 livros hoje de manhã. Você tem que ler esses 2. Já cheguei agora na hora do almoço, já comprei os 2 logo, porque enfim, a cobrança é alta também, né? Mas isso me faz lembrar muito o famoso Segredo da Vida, Segredo da Felicidade do Cortella. Vocês já ouviram falar no segredo? Qual é o segredo da felicidade pro Cortella? Ele chegou e falou que tem uma história que ele conta que aos 12 anos ele ia contar pro filho dele qual que era o segredo da felicidade. Aí esperava, até chegou no dia que o filho dele fez 12 anos. Aí chegou na sala, o filho todo empolgado, assim, pai, me conta qual é o segredo da felicidade. Me conta, pelo amor de Deus. Aí sentou o Cortella, aquele jeitão dele lá, do lado assim. Filho, o segredo da felicidade é que vaca não dá leite. O moleque ficou assim, como assim vaca não dá leite? Não, o segredo da felicidade da vida inteira é que vaca não dá leite. Pra você tirar o leite da vaca, você tem que acordar 4h30 da manhã. Você pega o seu banquinho, senta num monte de merda,
você amarra a perna da vaca Pra não tomar ali coisa. pra não tomar coisa, e você também tem que amarrar o rabo, senão vem merda na sua cara também. E sentar e ficar ali puxando até dar o leite. Então, assim, pra mim o resumo é esse. Não tem como ganhar dinheiro fácil, não tem como se desenvolver de forma fácil. Existe um processo e você tem que tirar o leite da vaca. A partir do momento que você tirar o leite da vaca, o resultado vem. Não tem atalho, né? Cara, bacana, a gente já tá chegando, já caminhando pro final, uma conversa foi maravilhosa, assim, acho que quem tá ouvindo captou muita coisa, eu acho que a melhor aula que eu já vi de instrução financeira até hoje, em todos os podcasts que eu já vi, né? No sentido da simplicidade e da objetividade disso, né? Não existe milagre, não existe cuidado com esses coaches de plantão, com esses falsos mercadores que prometem coisas. Não, eu sempre falo que, cara, quer ser abençoado, né? Tem que estar bem suado. Né? Não tem como você ser abençoado sem estar abençoado. Então eu acho que essa do Cortella aí que o Gabriel trouxe é maravilhoso. Eu gostaria de agradecer, né? Foi muito legal. Quero desejar. Já tem o nome dos meninos? Já tem, Dante e Martim. Dante e Martim, que eles venham com muita saúde, e um pai como esse, a mãe que eu conheci lá também, vai nascer dentro da programação dela. Eu digo, a avó é uma excelente leoa penelista, né? Obrigado, Vitor, e foi um prazer estar com você. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço o convite. Sempre que quiserem convidar de novo, eu tô aqui de volta. Vai ter. Show, vai ter outro. E um salve para os meninos que daqui a um tempo, alguns anos, eles vão estar vendo esse programa, que é o pai de vocês aqui, ó. Um pouquinho antes de vocês nascerem. Imagina. Dante Martim. Fechou? Valeu, Tamo gente. junto, mano. Obrigadão. Show de bola. Perfeito. Show.